do universo expandido do Zarish. Hoje nós estaremos dando uma olhada no que eu chamo de a ruptura do teatro divino. Essa parte da história foi criada por mim para tentar colidir com o que meu amigo Bruno tinha visionado para a terceira temporada e, obviamente, para o personagem dele, o IQ, e também para o que a gente ficou conhecido depois como RPG de Deus. Então vamos começar essa parada. 21 de abril de 2167. A IQ preparava a chamada Operação Traitor. Às 8h30 da manhã, horário terrestre. Princesa Miha Yarishi deixa a órbita terrestre a bordo da nave de transporte real, a SH Luxurious. E o deslocamento fazia parte da sua rotina semanal. Seu destino é um centro esportivo, na Finlândia, onde realizava treinamento com sua equipe de hockey, as Catalysts. Apesar da aparente normalidade, os protocolos de segurança eram extensos. SH Luxurious encontrava-se protegida por 3 cruzadores leves da classe Blitzka, os mais novos na Marinha Real Arishi, e uma nave híbrida de ataque, responsável pelo transporte dos mechas da Guarda Real, liderados por Rico Kendall. No interior da embarcação estava a Princesa, 7 criadas, 18 agentes da ISS, dezenas de sistemas automatizados de segurança. Ainda assim, 2 ausências chamavam a atenção. Os 2 guarda-costas mais próximos de Miha não participavam daquela viagem. Ambos haviam sido enviados dias antes para uma operação contra células terroristas da ROR em uma colônia marciana. Acreditou-se que essa coincidência havia sido um mero acaso. Às 8h44 em ponto, durante os procedimentos de reentrada atmosférica, os sensores da escolta detectaram múltiplas assinaturas emergindo do hiperespaço. 9 torpedeiros da novíssima, agora conhecida como Rosas Negras ou RSDS, apresentam diretamente no corredor de aproximação da formação. Os cruzadores da escolta respondem imediatamente, disparos de dispersão efetuados para impedir a aproximação das embarcações. A bordo da SH Luxurious, protocolos de segurança máxima foram ativados. Mihai é removida de seus aposentos e conduzida para uma das 12 salas de pânico espalhadas pela nave. E naquele momento, os comandantes imperiais acreditavam-se que tratava de apenas mais uma tentativa de fracassada de atentado. Mas eles estavam errados. Às 8h50, um novo contato surge nos radares. A RSDS Akumo, sequestrada 3 anos antes pelo comandante IQ, também da facção terrorista RSDS. A embarcação era equipada com os motores de hipersalto classe G1, a tecnologia mais avançada da época, que podia atravessar sistemas solares inteiros em um único salto de hiperespaço. A Akuma executa a fase principal da operação. Os mísseis eletromagnéticos de última geração atingem a formação e o efeito é imediato. Comunicações falham, sensores apagam, sistemas defensivos ficam inoperantes. E a maior parte da escolta perde completamente sua capacidade de combate. E a janela de oportunidade criada durou apenas alguns minutos, mas era tudo que a IQ precisava. Utilizando de uma embarcação de filtração, a IQ, Vespa, Shun e Raiden aproximam-se da SH Luxurious. Às 8h56, o grupo já havia atravessado múltiplos corredores internos. Guardas imperiais e unidades Android tentavam retardar o avanço. Nenhuma delas conseguiu impedir o progresso da equipe. Minutos depois, os 4 alcançam a sala da princesa. O compartimento possuía uma das estruturas mais seguras já instaladas em uma nave imperial. Uma porta reforçada, construída de ligas de lítio militar. O sistema de travamento, inteiramente analógico, não podia ser invadido remotamente, não podia ser hackeado, não podia ser desligado. Toda estratégia imperial baseava-se na premissa de que ninguém conseguiria abrir aquela porta. E a IQ não tentou, pois ele tinha um plano. Hora antes do sequestro, sua não só companheira de equipe, mas agora esposa, Rosa Negra, executava outra operação. Uma célula liderada por ela invadiu uma instituição educacional em Rovaniemi, Finlândia, e centenas de estudantes e professores são feitos reféns. A exigência desses invasores eram incomuns: nenhum dinheiro, nenhuma arma, nenhuma exigência política. Apenas uma condição: a entrega da equipe Catalysts da faculdade. A capitã Jace
oferece para ir sozinha, e a proposta é recusada. Pouco tempo depois, todas as atletas foram transferidas para a RDS Akumo. E quando, voltando ao tempo presente, quando a Kill finalmente chega à porta da sala do pânico, ele já possuía a única ferramenta capaz de atravessar aquela porta. Não explosivos, não códigos, não tecnologia. As amigas da princesa Miho Yarishi. Segundo os registros preservados pela própria RSDS, Aikyo aproximou-se da porta e apenas gritou do outro lado: Mihai, nós temos suas colegas de equipe. Entregue-se e elas serão libertadas. Nenhuma resposta foi recebida. Alguns segundos depois, o silêncio apenas permaneceu. Mas de uma forma inesperada. A própria princesa toma a decisão e a sala do pânico é aberta por dentro. Sem disparos, sem explosões, sem resistência. Mihai Arishi entrega-se voluntariamente. A Operação Traitor havia sido concluída em apenas 31 minutos. Eventualmente, a resposta chega ao imperador da Ásia Maior, Kidoji Arishi. Furioso, ele ordena uma operação que será conduzida por sua irmã, Margaret Arishi. Dada o nome de Operação Sakura Sangrenta. Nas horas seguintes, o sequestro da princesa Mihai atinge negociações indiretas entre RSDS e a Tríplice Aliança. Publicamente, o Império demonstra cautela. A notícia roda o mundo. O sistema solar inteiro, chegando até as colônias de Andrômeda. E seu objetivo era simples: localizar RSDS, Akumo, resgatar a princesa, neutralizar o terrorista Aikyo. Imperatriz Margaret Arishi recebeu autorização de seu irmão, Kidoji Arishi, para conduzir uma infiltração clandestina na nave. A missão envolvia agentes selecionados do Esquadrão Zemetsu, a unidade mais letal já empregada pelo Império. A intenção era embarcar secretamente na RSDS Akumo e capturar seus ocupantes antes que qualquer negociação pudesse avançar. Mas havia um plano secundário. Um plano que nem todos envolvidos conheciam. Durante a infiltração, uma arma bioquímica experimental é introduzida na embarcação. A substância, conhecida como AIMA-RS-G. Décadas antes, ela havia sido desenvolvida pela própria Imperatriz Margaret durante pesquisas militares classificadas. Em sua forma original, o composto é considerado uma das armas biológicas mais perigosas já criadas. A nova versão transformava o agente em uma névoa altamente contagiosa. E uma vez liberada em ambiente fechado, o resultado era devastador. As vítimas sofriam colapso neurológico progressivo, falhas motoras, perda de coordenação, hemorragias internas e, na maioria dos casos, morte em poucos minutos. Enquanto as negociações ocorriam, a equipe selecionada da Zemetsu chega até a torre de comando da RSDS Akumo. Sem aviso, a ativação da bomba bioquímica ocorre. Os alarmes internos começam a registrar contaminação em múltiplos setores da nave. A equipe principal de Aikyo reage imediatamente e os protocolos de isolamento são iniciados. Os sobreviventes recompram uma sala do pânico hermeticamente selada, próxima à ponte. Mesmo assim, infelizmente, Vespa e Raiden acabam morrendo para sequelas da contaminação. No restante da nave, a situação é perturbadora. Tripulantes começam a cair dos corredores. Equipes de manutenção desaparecem de suas posições. Postos inteiros deixam de responder. Na ponte de controle, Aikyo, seus robôs e o Esquadrão Zemetsu permanecem intactos. Graças às suas próteses biomecânicas robóticas, eles são praticamente imunes à infecção. Porém, entre os contaminados está a própria princesa Mihai Arishi. Os relatórios posteriores descreveram episódios de tontura severa, tosse intensa e hemorragia pulmonar. Em circunstâncias normais, a exposição é letal. Entretanto, todos eles sabiam. Mihai não é uma humana. Os Arishi não são humanos. E graças à sua divina regeneração, Mihai Arishi
permanece viva, embora gravemente debilitada. Anos depois, muitos historiadores questionaram uma decisão específica tomada naquele momento. O imperador Kidoji tinha conhecimento da presença da substância. Também sabia que sua filha estava a bordo. Mesmo assim, ele ordenou que a substância fosse utilizada. Alguns defendem que ele acreditava que a regeneração divina de sua filha seria o suficiente para mantê-la consciente. Outros argumentam que ele simplesmente não podia interromper o teatro divino. Independente da explicação, os acontecimentos seguintes tornariam a situação mais caótica. Enquanto sobreviventes e agentes infiltrados preparavam-se para um confronto inevitável, os sensores da Akumo detectaram uma aproximação não autorizada no hangar principal. Uma única nave entrava o hangar. Os sistemas de segurança comprometidos. Mas a identificação conseguiu confirmar que se tratava de ASH Imperial, o transporte pessoal de Imperador Kidoji. E acreditava-se que o pai estava indo resgatar pessoalmente a filha. As câmeras de segurança mostram algo diferente. Imperatriz Maior Margaret Arish e ao seu lado Princesa Maior Itsuki Arish. E a missão não era diplomática. Não era uma missão de negociação. A missão era recuperar Mihai à força. Naquele momento, as transmissões externas já haviam sido bloqueadas. Sinais de socorro não podiam ser enviados. Comunicações não podiam ser recebidas. O público jamais saberia o que aconteceria dentro de RSDS Akumo. Então começa a verdadeira fase da operação Sakura Sangrenta. Os corredores da embarcação cheios de corpo. E utilizando de sua habilidade, Itsuki lança agulhas em cada um dos corpos, assumindo o controle de cadáveres espalhados pela nave como marionetes. Os corpos antimóveis levantam-se novamente. Armas abandonadas voltam a ser empunhadas e a nave inteira se torna uma zona hostil. Enquanto isso, Imperatriz Margaret Arish avança em direção à ponte. Seu alvo não era a tripulação, não era Mihai, era Aikyo. Margaret possui a capacidade de ler pensamentos, interpretar intenções e manipular emoções. E Aikyo era conhecido por antecipar operações inteiras antes mesmo delas começarem. Ambos sabiam que o verdadeiro combate não seria decidido por armas, seria decidido pela mente de quem conseguisse compreender o outro primeiro. E naquele momento, em uma nave envenenada, cercada por mortos reanimados e completamente isolada do restante do mundo, o confronto estava prestes a começar. Os registros da RSDS Akumo, gravações, entre outros dados, registram que o confronto entre Aikyo e Imperatriz Margaret prolongou-se por mais de 1 hora. Nenhum disparo é efetuado, nenhuma arma é utilizada. Ainda assim, isso é classificado como uma das batalhas mais importantes de toda a crise entre a Tríplice Aliança e os terroristas rebeldes. A discussão começa com uma proposta imperial. Margaret defende que a coexistência entre humanos e os deuses era possível. Segundo ela, o Império Arish possuía os recursos, a estabilidade e o poder necessários para construir uma civilização duradoura e gloriosa. Diversos relatos afirmam que ela tentou convencer Aikyo a abandonar a luta armada e participar de um projeto onde a humanidade veria glória juntamente à família Arish. Aikyo rejeita a proposta. E seu argumento não era econômico, não era militar, era moral. Segundo os registros preservados, Aikyo afirmou repetidamente que os deuses não eram adequados para governar. Não porque eram maus, mas porque eram incapazes de compreender as consequências de suas próprias decisões. Durante boa parte do debate, Margaret responde a cada acusação com facilidade. Até que Aikyo aponta para Mihai Arish. A princesa encontra-se caída no chão, seu corpo ainda sofrendo dos efeitos do veneno. As hemorragias continuavam ocorrendo. Sua regeneração impedia a morte, mas não impedia o sofrimento da garota. Aikyo faz uma observação que mudaria completamente o rumo da conversa. Ele perguntou à Imperatriz por que ela era capaz de observar a sobrinha morrer sem interromper o tal teatro divino. Inicialmente, Margaret não responde.
Apenas mantenha a postura. Então IQ menciona um nome. Kate. No passado, décadas antes, Kate havia sido uma androide de pesquisa e melhor amiga da futura Imperatriz. Os registros históricos sobre a destruição do androide Kate permanecem incompletos, mas sabe-se que um acidente industrial envolvendo partículas eletrocarregadas tornou impossível qualquer tentativa de reparo de sua memória ou sequer de seu corpo. Segundo testemunhos posteriores, aquela perda marcou profundamente a Imperatriz Margaret. E, ao estabelecer um paralelo entre Kate e Mihai, IQ atinge um ponto que nenhuma argumentação anterior havia alcançado. Pela primeira vez durante todo o confronto, um Arish permanece em silêncio. Uma lágrima é observada descendo do rosto de Margaret. É o único sinal visível de hesitação durante séculos, talvez milênios. E em seguida Margaret avança, não como uma negociadora, não como uma bela imperatriz, mas como alguém que é incapaz de aceitar o que acabara de ouvir. Criando uma espada pela pura matéria, ela avança contra Aikyo. Porém, o movimento é interrompido imediatamente. Oculta atrás de um conjunto de painéis danificados da ponte. Rosa Negra executa uma ação preparada desde o início da operação. A arma utilizada possui um significado particular. Ela se chamava a Rosa Branca. Ironicamente, Margaret havia presenteado Rosa Negra com um dispositivo quase um século antes. A substância contida no interior dessa rosa artificial era AIMA-RS, não a variante gasosa, nem uma versão modificada. A fórmula original, a mais poderosa já produzida desse veneno. A aplicação é intravenal e instantânea. Os efeitos também. Em poucos segundos, a Imperatriz cai ao solo. Hemorragias surgem por todo o corpo. Sangue começa a escorrer pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. E mesmo sua regeneração divina é incapaz de impedir o colapso físico. A morte não ocorre, mas ela desmaia na ponte. Então, que algo completamente inesperado até mesmo para Aikyo acontece. A visão de sua tia naquela condição provoca uma reação extrema em Mihai. O medo, o desespero e a culpa. Pela primeira vez em anos, o verdadeiro poder divino da princesa se manifesta inconscientemente. O Infernal Morpheus. Até aquele momento, até mesmo anos depois desse acontecimento, até mesmo para os Arishas, poucos compreendem a verdadeira natureza da habilidade. O que se sabe é que ela é capaz de alterar a realidade ao seu redor, de acordo com o estado emocional da princesa. Rapidamente, sensores da ponte começam a registrar aumentos bruscos de temperatura. Estruturas metálicas deformam-se, sistemas eletrônicos falham. Os sobreviventes relataram a sensação de que a própria nave estava derretendo ao redor deles. A situação possui um potencial para se transformar numa catástrofe, talvez no fim da RSDS. Mesmo assim, IQ não demonstrou medo. Em vez de recuar, em vez de fugir, ele toma uma ação inusitada. Ele aproxima-se da princesa. Ele ajuda ela a ficar de pé. E em seguida ele pronuncia uma única frase. Pode ir. Leve sua tia. E diga ao seu pai que eu quero conversar pessoalmente com ele. Confusa, Mihai começa a recuperar o fôlego. As anomalias térmicas diminuem. A ponte deixa de se deformar. Pouco tempo depois, a princesa abandona RSDS Akumo, carregando a Imperatriz ferida. Análises classificam o episódio como uma vitória psicológica absoluta de Aikyo, mas a situação estratégica era muito mais complexa. Ao testemunhar os acontecimentos na Akumo, a família Arish recebeu uma mensagem clara. Os humanos estavam dispostos a atacar os divinos diretamente, e poderiam ser bem-sucedidos. Por outro lado, Aikyo também compreendeu algo importante. A família Arish estava cada vez mais próxima de abandonar as limitações impostas por o tal teatro divino. E a fronteira que separava política, guerra e poder começava a desaparecer. O evento da operação encerravam décadas e séculos de equilíbrio informal entre humanos e deuses. Para Aikyo, a conclusão era simples. Se a guerra agora vai ser travada entre homens e deuses, a humanidade precisa de algo que jamais possuíra: o seu próprio Deus.
Anos depois, documentos recuperados da RSDS revelariam uma informação um tanto perturbadora. Que a IQ não começou a planejar a possibilidade dessa guerra após a Operação Sakura Sangrenta. Ele já havia preparado há décadas. Quase 40 anos antes. Ele estava pronto para se tornar o deus que a humanidade precisava para vencer essa guerra.